Amados, façamos uso da palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui esta noite. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós iremos ler do versículo 10 ao versículo 17 em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10, do 10 ao 17. Eu vou ler o versículo 10, a igreja o 11, e assim consecutivamente, amém? Algumas traduções aí vai dizer, portanto, concluindo, não demais, irmãos meus. Na minha tradução, na NVI, vai dizer assim, finalmente, que quer dizer um fechamento, um raciocínio lógico de um pensamento. Diz assim no meu texto, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... Glória a Deus, amados. O tema que Deus colocou no meu coração para trazer os irmãos esta noite é a importância da armadura de Deus na vida de todo cristão. A importância da armadura de Deus na vida de todo cristão. Amados, sabemos que o Novo Testamento ele contém 27 livros, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, que é o livro de Atos, 21 epístolas e o livro profético, que é o de Apocalipse. Dessas 21 epístolas, elas estão separadas da seguinte forma: 13 são paulinas, são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. As outras 8 são cartas gerais: a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a carta de 1 e 2 Pedro, a carta de 1, 2 e 3 João e a carta de Judas. Essas são as 8 cartas gerais. E Paulo escreveu as outras 13, que totalizam 21 cartas. As cartas do apóstolo Paulo, veja bem, estão separadas e divididas também. 1 e 2 Coríntios são chamadas de as primeiras cartas do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo não escreveu 2 cartas apenas para a igreja de Corinto. Paulo escreveu 4. A primeira carta que temos para a igreja de Corinto, na verdade, é a segunda carta. E a segunda carta que nós temos registrada na nossa Bíblia para a igreja de Corinto, na verdade, é a quarta carta. Por quê? Porque a história diz que 2 cartas de Paulo, endereçadas à igreja de Corinto, elas se perderam com o tempo e ninguém sabe onde foi para estas 2 cartas. Então 1 e 2 Coríntios são chamadas de as primeiras cartas do apóstolo Paulo. Gálatas, Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses são chamadas de as grandes cartas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque estas cartas elas possuem um cunho doutrinário
doutrinário muito profundo e importante para a igreja. Por isso que elas são chamadas de as grandes cartas do apóstolo Paulo. Paulo também escreveu 3 cartas chamadas de as cartas pastorais, a primeira e segunda a Timóteo e a carta a Tito, conhecida como as cartas pastorais. Paulo escreveu também outras 4 cartas denominadas como cartas da prisão, que ele escreveu quando estava preso, que é Filipenses, Colossenses, Filemon e a igreja de Éfeso, a que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso em sua segunda viagem missionária, no ano 53 depois de Cristo. Um ano depois, no ano 54, Paulo retorna para a igreja de Éfeso, e no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20 de Atos, vai dizer que Paulo passou pastoreando a igreja de Éfeso por 3 anos consecutivos, e depois se ausenta daquela igreja. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade, a 4ª maior cidade do Império Romano. E no ano 60, 5 anos depois, mais ou menos, que Paulo sai daquela igreja, que Paulo não é mais pastor daquela igreja, ele está preso em uma prisão domiciliar romana e resolve escrever uma carta para a igreja de Éfeso. Esta carta, ela não tinha um cunho de repreender falsos ensinamentos, ela não tinha um cunho de repreender falsas heresias, ela não tinha um cunho de resolver problemas internos da igreja, como uma carta direcionada à igreja de Corinto. Não, essa carta era uma carta de encorajamento, esta carta era uma carta de instrução. Paulo resolve escrever para a igreja, começa a encorajar a igreja, mostra para a igreja que a batalha que eles estavam enfrentando real não era somente a batalha contra o Império Romano, mas contra o reino das trevas. Paulo começa a falar sobre a natureza da igreja, sobre a importância de nos mantermos unidos. Aí Paulo vai começar a comparar a igreja com um corpo que precisa estar interligado. Paulo começa a comparar a igreja com a noiva que espera pelo seu noivo. Paulo começa a comparar a igreja com um soldado armado. Por quê? Porque Paulo estava em uma prisão domiciliar, sendo guardados por soldados romanos, e estes soldados não eram qualquer um. Estes soldados, eles faziam parte da tropa do imperador, a tropa pretoriana, cerca de 10.000 homens que faziam segurança pessoal do imperador e faziam também segurança pessoal de pessoas consideradas perigosas ou de alta periculosidade. E esses homens geralmente amarravam uma cadeia nas suas mãos e na mão do prisioneiro, para que aquele prisioneiro não pudesse fugir. E quando Paulo começa a escrever a carta aos Efésios, parece que eu estou vendo, quando Paulo olha para aquela indumentária do soldado, aquela indumentária do soldado não era qualquer uma. Por quê? Porque eram os soldados do imperador. Eles tinham a melhor armadura, eles tinham os melhores instrumentos, eles tinham as melhores ferramentas. Aí Paulo começa a escrever, querido. Paulo começa a escrever se baseando na armadura do soldado. Mas antes de falar sobre a armadura em si, sobre as peças que compõem a armadura, Paulo dá alguns conceitos para a igreja. E o primeiro conselho que Paulo dá para a igreja, antes de entrar propriamente na armadura, é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós nos fortalecemos em Deus? Buscando a presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, alimentando o nosso espírito. O ser humano possui 8 portas de contaminação. Nós pecamos de 8 formas, querido. E se nós não nos vigiarmos, nós estaremos sempre desagradando a Deus com a nossa velha natureza. Nós pecamos com o olho, nós pecamos com a boca, nós pecamos com o nariz, nós pecamos com o ouvido, nós pecamos com as mãos, nós pecamos com os pés, nós pecamos com o órgão sexual e nós pecamos com o coração. Coração na Bíblia não é órgão do corpo que bombeia o sangue. Coração na Bíblia é a sede do intelecto, da inteligência e dos pensamentos. Por
por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 12, ele diz: não permita que o pecado reine em vosso corpo mortal. No capítulo 7, versículo 19 e 24 de Romanos, Paulo vai dizer bem assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, nisto eu me pego fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Quando é que eu vou deixar essa velha natureza que sempre quer desagradar a vontade de Deus? Aí ele vai continuar dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 6, versículo 8, versículo 14: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 6: mas a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aí ele vai continuar, Romanos 13,14, ele diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais a vontade da carne. Em 1 Coríntios 9,27 ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, tudo que leva a você a desagradar a vontade de Deus, crucifique-o, mortifique-o, mate-o, escane-o, sufoque-o. Não permita que o teu corpo seja escravo do pecado. Aí em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer: andai em espírito e não satisfareis as obras da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, de modo que não façais o que quereis. Aí Paulo continua dando conselho para a igreja. Aí Paulo vai dizer agora assim: olha, permaneçam firmes, não desistam. A perseguição romana é grande, a perseguição religiosa é grande, mas permaneçam firmes, inabaláveis. E a palavra firme vem aparecer 3 vezes no texto. Sansão, ele era forte, mas ele não era firme. Força vem de estrutura óssea e muscular. Firmeza vem de caráter e de temor diante de Deus. Ser forte não garante estabilidade, mas ser firme sim. Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram as chuvas, sopraram os ventos, desceram os rios, deram sobre aquela casa e ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Paulo vai dizer aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí Paulo continua dando conselho para a igreja antes de entrar na armadura, e ele diz bem assim: fortalecei-vos no Senhor, permaneçam firmes e resistam no dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é o dia de Jó. O dia mau é o dia em que todas as setas do maligno se concentram em você. O dia mau é aquele dia em que você não sabe o que fazer. O dia mau na vida do adolescente talvez seja aquele dia em que ele levou o primeiro não da namorada e agora já não sabe mais o que fazer, porque acha que aquela pessoa será a única pessoa que o poderá fazer feliz, o que não é verdade. O dia mau na vida do jovem talvez seja aquele dia em que ele está lutando contra a sua natureza. O seu espírito quer fazer uma coisa, a natureza dele quer fazer outra. O dia mau na vida de um casal sejam aqueles dias em que eles não separaram o tempo para conversar no namoro, no noivado, e agora se casaram, e ao invés de serem um são dois, ao invés de serem dois são um. O dia mau na vida de um casal talvez seja
aqueles dias em que eles casaram, deu tudo certo, engravidou, porém, 6 meses depois, alguém lá em cima acha que o filho não deve nascer, e acontece um aborto espontâneo. Detalhe, você mãe, já tinha feito o primeiro sapatinho de crochê, você pai, já tinha pintado o quarto de azul, você já estava esperando pelo teu filho, você já estava bem esperando pela tua filha. Talvez os dias difíceis na vida de um casal sejam aqueles dias em que eles não estão se estranhando, talvez aqueles dias não seja em relação à criança que não nasceu, não, a criança nasceu, ficou forte, ficou firme, porém acontece algo de uma hora para outra que tira a vida do teu filho, você vai ver a vida do teu filho e você coloca as mãos na cabeça e já não sabe mais o que fazer. Talvez os dias difíceis na vida de um ancião e de um idoso seja aqueles dias em que ele quer vir para a igreja, quer estar atuando na igreja, mas não consegue mais porque entrou em todo canto. Mas a palavra de Deus esta noite é: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Os dias difíceis são aqueles dias em que ninguém gostaria de estar, passar, presenciar, porque muitos de nós não fomos ensinados a passar pelo vale, mas sim passear pelos montes. E Paulo continua dando um conselho para a igreja e diz assim: olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. A tua luta não é contra o teu irmão, a tua luta não é contra a tua irmã, a tua luta não é contra aquela pessoa que diz que você não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe reger, é faltante nos ensaios. Não, a tua luta é contra o mal. Essa pessoa tão somente está dando brecha, essa pessoa tão somente está sendo usada pelo inimigo. A palavra de Deus em Mateus capítulo 16 diz que Pedro foi usado por Deus e reconheceu Jesus como filho de Deus, mas um segundo depois Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem vá até Jerusalém e lá seja cuspido, escarnecido, chicoteado, morto e ressuscita ao terceiro dia. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, não aconteça que suceda isto. Jesus, com discernimento de espírito, olha para Pedro e diz: vai de Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Quando Davi chegou no campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos, Eliabe, o irmão mais velho, chegou para Davi e disse: o que você faz aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas que o nosso pai tem? Eu conheço você é presunçoso. E Davi disse: o que eu fiz? E a Bíblia diz que Davi se desviou para outro. Davi não foi medir força com seu irmão. Nós não fomos chamados para medir força, nós fomos chamados para trabalhar para o reino. Aí Paulo continua dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que resistir no dia mau. Tomar toda a armadura, ou seja, toda. Por quê? Para que não venhamos a ficar vulnerável. Deixa eu dizer uma coisa. Colossenses 1,13 diz: aquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deixa eu te explicar uma coisa: o diabo não perde tempo com quem está caído, ele perde tempo com quem está em pé. Você, quando era do reino das trevas, não causava preocupação, mas agora você faz parte do reino da luz, e agora você é um alvo ativo. Você vai enfrentar batalha. E Paulo começa a citar a primeira peça da armadura, e ele diz assim: olha, coloquem o cinturão da verdade. O cinto da armadura do soldado romano era a principal ferramenta, era a principal peça da armadura. Por quê? Porque o cinto segurava toda a armadura, o cinto sustentava toda a armadura. Da mesma forma é a verdade. Existem 5 colunas que sustentam a verdade. Primeira coluna, Jeremias 10:10, o próprio Deus, o nosso Deus é a verdade. Segunda coluna que sustenta a verdade, o próprio Cristo.
João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Terceira coluna que sustenta a verdade, o Espírito Santo. João 16,13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará todas as coisas que ouviu. Quarta coluna da verdade, a palavra de Deus. João 17:17. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quinta coluna que sustenta a verdade, a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo vai dizer que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo diz: deixai a mentira e falai a verdade, um para com os outros. Escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo 9, ele diz: não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem. Escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 16, ele diz: fiz-me acaso o vosso inimigo falando a verdade? João, em sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 4, ele escrevendo a um homem que estava na igreja chamado Gaio, ele disse bem assim: eu não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Jesus, em Mateus 5:37 disse: seja porém o vosso falar sim sim, não não, pois o que passa disto vem do maligno. Paulo continua falando sobre a armadura, e agora ele vai citar a couraça da justiça. A couraça era uma peça, era um colete de bronze que servia para guardar os órgãos vitais. E ele usa a expressão de couraça da justiça. O que é justiça? Vida reta diante de Deus e diante dos homens. Salmo 101, versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, este me servirá. Filipenses 4:5, Paulo vai dizer: seja a vossa equidade, ou seja, a vossa justiça notória diante de todos os homens. Mateus, no capítulo 5, versículo 14, Jesus disse bem assim: ninguém pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende um candeeiro, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que possa proporcionar luz e que todos possam enxergar. Assim se brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz bem assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus diz bem assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí Paulo cita o cinto, Paulo cita a couraça, e agora Paulo vem citar os pés, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é isto? É prontidão para pregar o Evangelho em todo o tempo, é você levar o Evangelho onde você for. Você tem que ser o quinto evangelho. Onde você tiver, as pessoas têm que ler a sua vida, o teu comportamento, a tua fala, a tua atitude, o teu modo de responder, o teu modo de agir. Tem um pensador que disse o seguinte: pregue o evangelho, use as palavras se for realmente necessário. O que ele quis dizer com isso? Primeiro você tem que pregar com a tua vida, depois que você prega com as palavras. Paulo também vai citar o escudo da fé. E sabemos, querido, que a fé é como um músculo, ela precisa ser exercitada. Na época do apóstolo Paulo, o escudo era gigantesco e cobria o soldado da cabeça aos pés. Ele era uma arma de defesa e ao mesmo tempo uma arma de ataque, porque com o escudo o soldado podia empurrar também o seu inimigo. E
E a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, bem assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostasia, esfriamento da fé. É por isso que Hebreus 10:38 diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Hebreus 11:1, a fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a crença nas coisas que não se veem. Versículo 6: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. 1 João 5,4 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí Paulo vai citar agora a quinta peça que compõe a armadura, e ele diz bem assim: coloquem também o capacete da salvação. O capacete fala de proteção da mente. Se Satanás conseguir liderar a nossa mente, ele liderará a nossa vida. Satanás não tem o poder de entrar no pensamento do ser humano, mas tem o poder de ler as atitudes, tem o poder de ler o comportamento, tem o poder de ler as ações. É por isso que em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o escritor diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. E Paulo ainda vai dizer bem assim em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que é bom, tudo que foi honesto, tudo que foi íntegro, tudo que foi de boa fama, nisto pensai. Mantenha a sua mente limpa. Satanás quer que tenhamos dúvidas de Deus, quer que tenhamos dúvidas de Jesus, quer que tenhamos dúvidas do Espírito Santo, e quer que tenhamos dúvidas da nossa salvação. E agora Paulo vai citar a última peça que compõe a armadura. Ele pede para que os crentes peguem a espada do Espírito. A maior arma do diabo é o erro religioso. A maior arma do diabo é o erro religioso, ou seja, a ignorância do ser humano. Certo homem certa vez disse: a ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Outro pensador chegou a dizer que a ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. A ignorância é a mãe de todo erro doutrinário. A ignorância nos leva ao erro. Jesus disse em Mateus 22:29: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A ignorância nos leva a aceitar todo tipo de doutrina. A ignorância nos leva à destruição. E para isso nós temos que usar a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado, o diabo chegou para ele e olhou para as pedras e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo o levou a um lugar alto, ao pináculo do templo, e disse: tu és o Filho de Deus, precipita-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que eles te guardem. Jesus chegou para ele e disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo chegou novamente para Jesus e disse: está vendo isso aqui? Tudo isto é meu, eu vou dar para você, se prostrado você me adorar. Jesus usou a espada, a palavra, e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A palavra, a palavra. Jesus disse em João 8,47: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Romanos 10,17: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Colossenses 4,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo termina colocando uma peça de abrangência. No versículo 18 do capítulo 6 ele vai dizer: orando em todo o tempo.
além de você usar toda a armadura, ele diz, orando em todo o tempo. Talvez você diz, mas eu não consigo mais orar, eu não tenho mais forças para orar, eu não consigo mais orar. Um certo homem certa vez disse, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração por achar que não consegue mais orar, porque na hora em que você achar que não consegue mais orar, será os momentos que você estará fazendo as melhores orações da sua vida. Aconteceu com Ana. Ana não tinha mais palavras, Ana não tinha mais lágrimas, só podia mexer os lábios. O sacerdote olhou para ela, teve ela como embriagada e diz, mulher, tu estás louca, tu deliras com muitas palavras. Ela disse, não, meu Senhor, não me resta mais lágrima, não me resta mais palavras, eu estou gemendo, eu estou quebrantada por dentro, mas mesmo assim eu vou continuar orando, porque eu creio. E Efésios capítulo 3 diz, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quantos filhos Ana teve? Ana queria um filho para tirar sua vergonha. Deus deu 6 filhos. 1 Samuel capítulo 2 versículo 21. Ana teve mais 5 filhos depois de Samuel, porque Deus é Deus que honra aquele que persevera em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus.